Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 13, a partir do versículo 14, que fala assim: Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão: De onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra, assim como ninguém pode contar os grãozinhos do pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Somente até aqui. Gente, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui é quando Ló sai da vida de Abraão. Quando houve a despedida, quando houve a separação, né? Porque Abraão levou Ló junto com ele em direção à promessa que Deus havia feito a Abraão, né, anteriormente. E o que a gente aprende? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Quando Deus te der uma promessa, você precisa entender que a promessa é direcionada somente a você. Muitas das vezes a gente fica apegado a pessoas e a gente acha que a gente pode estender a promessa às pessoas que estão à nossa volta. Porém, a promessa ela é sua e de mais ninguém. Entende? Você escutou a palavra. Deus lançou a palavra na tua vida. Não tem por que você estender essa promessa a outras pessoas que não fazem parte da realidade que Deus tem para você. Aqui, quando Ló saiu da vida de Abraão, Deus tirou um impedimento ali. Abraão estava se tornando uma pedra de tropeço no processo de Abraão. Ló estava se tornando uma pedra de tropeço no processo de Abraão. Entende? Então, muitas das vezes, a gente não recebe nada de Deus porque existem pessoas à nossa volta que são pedras de tropeço, que são impedimentos, que são pessoas que, se verem o que Deus tem para a sua vida, vão se tornar pessoas invejosas, vão se tornar pessoas ali que agorentas, entende? Vão estar ali agorando o que Deus está te dando. Então, o que Deus faz? Ele trava o que Ele tem para a tua vida, Ele induz você, Ele nos induz a tirar pessoas que estão do nosso lado, entende? Ele pode arrancar? Pode. Muitas eles arrancam e a gente nem sabe mais onde está a pessoa. Porém, existem pessoas que são queridas para nós. São pessoas que nós amamos. Mas essas pessoas não condizem com a realidade de Deus para a nossa vida. Então, o que Deus faz? Ele vai levantar situações, Ele vai fazer você passar por situações de incômodo, que você mesmo vai tomar a decisão de tirar a pessoa da sua vida. Ele vai te induzir. Entende? Ele vai induzir você a tomar essa decisão para você não trazer de volta, para você entender que se aquela pessoa continuar nos seus caminhos, você vai travar o que Deus tem para a tua vida. Então Deus induz você. Às vezes o processo se torna mais demorado justamente por conta disso, porque a gente, na nossa ingenuidade, a gente traz peso, um peso desnecessário que não era pra gente trazer, mas a gente traz achando na nossa inocência que aquela pessoa ali vai fazer parte da nossa promessa também. E não. No início da nossa caminhada com Deus, a gente quer levar todo mundo conosco. No decorrer do nosso processo com Deus, a gente começa a perceber que o tratamento é individual. Então não é pra gente levar ninguém conosco, porque a partir do momento que a gente leva conosco para dentro do nosso processo, onde nós precisamos ser curados e libertos, a gente trava o nosso processo, a gente retarda o nosso processo, a gente acrescenta tempo no nosso processo. Entende? Então não seja você a pessoa, se você estiver passando pelo processo com Deus, de querer levar as pessoas contigo. Ninguém vai contigo. As pessoas vão tudo ficar no meio do caminho. As pessoas que você está levando contigo só vão retardar o seu processo, só vai atrasar o teu processo, então não leva. Entenda que o seu processo é você e Deus, somente. E vou te falar,
No início pode até bater uma nostalgia, você achando que você está sozinho e solitário. Porém, no decorrer do seu processo, que você vai se aprofundando mais na presença de Deus e buscando a Ele, dependendo dEle, você vai entendendo que Deus é suficiente na sua vida. Que você não precisa de mais ninguém. E Ele vai começar a te mostrar quem são as pessoas que você convivia. E você vai começar a entender que muitas das vezes as pessoas queriam a sua utilidade. Elas não queriam a sua presença. Duro, né? Mas faz parte da sua realidade do processo. E você começa a perceber que você precisa mais de Deus. Você precisa priorizar mais a Deus. Porque conforme você prioriza, conforme você quer mais, tem mais sede de conhecê-lo e querer estar na presença dele, você começa a enxergar a podridão que estava do seu lado. Entende? A gente precisa entender que para viver a promessa de Deus, a gente precisa ser purificados. Tudo de Deus é santo. Então, a partir do momento que Deus te mostra a podridão que estava a sua vida, Ele está te libertando de situações que você convivia, de pessoas que você convivia, de lugares que você frequentava. Então, é necessário passar por esse processo de purificação para poder vir a receber o que Deus tem para nós. Entende? Então, por isso que muitas pessoas vão ficar no meio do caminho. Elas não seguirão com você. Entende, gente? Isso faz parte do processo de Deus. Tá bom? Então, aqui, quando Ló saiu da vida de Abraão, Deus acrescentou uma promessa em cima da promessa de Abraão. Então, existem situações na sua vida, a promessa que Deus te deu, ela vai acontecer. Ok? Mas quando Deus tira um impedimento para que essa promessa venha se realizar na sua vida, tira as pedras de tropeço que estão impedindo de você chegar na sua promessa, ok? Ele começa a acrescentar mais promessa em cima da sua promessa. Por quê? Porque você está com maior intimidade com Ele. Então você se mostrou mais disponível para Ele, mais presente para Ele. Então Ele vai acrescentar mais promessas em cima da promessa. Eu não estou falando que isso aqui é uma regra, mas isso pode acontecer. Entende? Aqui Deus estava acrescentando mais promessa para Abraão. Estava falando que a descendência dele ia ser como grãos de areia, incontáveis, infinitas. Entende? A gente chega em Deus com uma noção do que pode acontecer. Deus faz uma promessa para nós. A gente acata aquela promessa e guarda dentro do nosso coração. A gente acha que aquela promessa é só aquilo ali que a gente vai receber. Porém, Deus faz além. Deus te dá além. Entende? Conforme você vai desenvolvendo no seu processo com Deus, conforme você vai buscando, querendo mais intimidade com Ele, acrescentando mais no seu relacionamento com Deus, Deus vê você um coração disposto, um coração disponível, a qual Ele possa vir colocar mais promessa em cima da sua promessa, para você vivenciar mais ainda os planos dele. Por isso que o seu relacionamento com Deus é muito importante. Porque é através do seu relacionamento com Deus que você vai vir a viver os planos de Deus para a sua vida. Que é bom, perfeito e agradável. A gente precisa entender que os planos de Deus não vai trazer algo ruim para nós. O processo para chegar até o plano, o processo para chegar até a promessa é ruim. Né? Porque a gente tem que desapegar, a gente tem que ser curado, a gente tem que ser liberto, a gente tem que aprender o que a gente não sabe. É um processo dificultoso. Porém, a promessa e os planos de Deus são perfeitos. Entende? Então a gente já aprendeu que tudo de Deus é sagrado e santo. Então, se tudo de Deus é sagrado e santo, a gente precisa também estar em santidade. A gente precisa andar de acordo com a palavra de Deus e de acordo com a vontade de Deus. Então, para a gente receber as promessas de Deus para a nossa vida, é necessário que a gente esteja pronto para receber. Precisamos estar curados, precisamos estar libertos e precisamos estar em santidade. Entende? Sem pecado algum. Entende? O seu corpo precisa estar limpo. Então, seu corpo precisa estar purificado.
Então é necessário que você busque relacionamento com Deus, que você leia a palavra, que você ore, que você jejue e que você ande em santidade. Entende? Renuncie a sua carne para poder purificar o seu corpo, para poder preparar o seu corpo para você viver a promessa de Deus para a sua vida. Ok? Então é necessário que você seja, é necessário para você viver as promessas de Deus, é necessário que você esteja em santidade. Tá bom? Vou me dar como exemplo aqui. Quando Deus lançou a promessa na minha vida, Ele lançou a promessa na minha vida em 2017. Em 2017 Ele lançou a promessa na minha vida. Em 2018 eu comecei a realmente a fazer com excelência o que Deus queria para minha vida. A gente leva um tempo, né? Quando Deus lança a promessa, a gente leva um tempo de adaptação, de aceitação, para poder viver os planos do Senhor. Desde o dia que Deus lançou a promessa na minha vida, que eu comecei a aceitar o que Deus tinha para minha vida, eu entrei em santidade. Entende? Foi bem difícil. Foi bem difícil, como que eu vou explicar? Foi difícil, foi desgastante, teve muito levante, porém, eu estou insistindo e insisto até hoje. Por quê? Porque eu aceitei que eu vou viver a promessa que Deus lançou na minha vida, entende? E eu quero estar de acordo com os padrões de Deus para poder viver essa promessa. Então, para eu poder viver a promessa que Deus lançou na minha vida, porque eu tenho uma promessa, entende? Eu preciso estar pronta para poder viver essa promessa. Então, seja você a pessoa que vai se preparar para viver a promessa de Deus. Seja você, olhe para você com mais carinho, olhe para você com mais amor, olhe para você com mais merecimento. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus te preparar para você viver a promessa. Não vai ser fácil, vai ser difícil, vai ter um momento que você vai querer desistir. Porém, se você insistir na fé, acreditando que Deus deu uma palavra para você, você agarrar essa palavra e não soltar, e toda vez que o desânimo bater e a vontade de querer desistir bater, você lembrar que você tem uma promessa, você vai viver a promessa. Porque Deus, Ele age através da nossa fé. Então, se você tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, e você acreditar que você vai viver a promessa de Deus, saiba você que Deus vai fazer por amor a você e pela fé que você está exercendo. Então, não desista da promessa que Deus te deu. Enfrente tudo que tiver que enfrentar. Se fortaleça para tudo que você tiver que passar. Sempre na presença de Deus, em relacionamento com Deus. Priorizando ao Senhor. Quem tiver que sair, deixe embora. Não se preocupe com isso. Quem tiver que ficar, cuide. Porém, a sua prioridade é Deus. Quem Deus deixar do seu lado, cuide e agradeça. Mas a sua prioridade, sempre na sua vida, terá que ser Deus. Ele que tem que ocupar o centro do seu coração. É Ele que tem que ser o seu ídolo. É Ele que tem que ser a sua prioridade. Ok? E assim Ele vai te preparar e te induzir para você viver a promessa. Tá bom, gente? Essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.